E Passa também, mais de 10 anos. o que a Rosana tem que ela é muito interessante, é também o business brokerage. Que dá pra falar bastante também, porque aí é empreendedorismo mesmo, entendeu? Ela vende o negócio pra outras pessoas. Também como mulher, que, assim, muita gente vem, a mulher fica com medo de não conseguir ter a língua, não falar, não conseguir um emprego, não conseguir empreender, né? Tem essa dificuldade. E quando você acha que fala inglês quando chega aqui? Eu achava que eu falava inglês. Aliás, eu nasci aqui, né? Você vai falar no telefone, você não entende nada. Não, o telefone ele é difícil. Hoje estamos aqui mais uma vez no America for All Podcast. Hoje temos a Rosana. A Rosana é uma grande amiga. Ela é uma pessoa muito querida da comunidade, tem um negócio incrível. Vou deixar ela contar para vocês. Mas ela é broker aqui e tem uma empresa muito grande e bastante sucesso e muitas histórias para contar. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês hoje, viu? Então, Rosana, conta aí um pouco pra gente como é que tu chegou aqui, né? Tu tem uma história bem única, porque você é a nossa... Né? Diferente, você é a nossa American Girl, então você tem algumas outras, né? Um pouco de diferencial comparado com a gente, né? Que não é American from birth. Mas conta aí pra gente como é que tu chegou e como é que tu começou essa trajetória tão linda. Sempre tive uma paixão pelos Estados Unidos porque eu nasci aqui, né? Então, meu pai veio fazer o doutorado dele em Stanford, na Califórnia, casado, recém-casado. Minha mãe tinha 19 anos quando ela me teve. Então, eram muito novinhos e com menos de um ano eu fui embora pro Brasil. Mas a gente teve amigos lá na Califórnia, minha madrinha, e a gente sempre tinha essa conexão, né, esse sonho. Se bem que a primeira vez que eu voltei para cá eu só tinha 13 anos, né? E aí fiquei vindo de férias e quando foi em 1991, muito que as pessoas fazem hoje, compramos uma casa para passar férias. Aqui em Orlando, porque eu estava de férias com a minha mãe. Eu estava com a minha mãe e minhas duas filhas pequenininhas, elas tinham, sei lá, 4 anos, 6 anos, primeira vez vindo na Disney. Compramos uma casa de férias, aliás, de uma brasileira corretora que estava numa fila do Costco. A gente ouviu falar português, ela veio falar com a gente, ela falou, conversamos. Aí minha mãe contou que já tinha morado aqui, aí ela falou, tá tendo um lançamento perto do SeaWorld ali. E aí ficamos vindo de férias por 8 anos, compramos em 90. E eu morava em São Paulo, né? As meninas, nessa época que eu vim, em 99, tinham 14, 16 anos. Era uma época, assim, para mim, muito desafiadora. Era a festa de 15 anos, era festinha, bailinho, que ficava à noite. Você sabe como é que é no Brasil, né? A noite inteira. Aí ligava de manhã para ir buscar. Já era amanhecendo. E aquele medo, aquele problema. A gente teve problema de assalto, teve problema de invasão na casa, teve essas coisas. Eu falei, não. Cara, aquele bichinho, aquele grilinho falando, vai embora, você já tem documento, você nasceu nos Estados Unidos. Já cantando, já vai, né? E aí eu falei, ai meu Deus, tomei a decisão. E difícil, porque eu fiquei 14, 16, então eu falava, ou eu vou agora, ou não vou mais com elas, pelo menos, né? Porque já vai estar namorando, fazendo faculdade. Eu falei, então eu vou embora. E aí fui, vejo usar a Easy, eu fui lá no consulado para entender como é que eu fazia. Eu nunca tinha morado 5 anos aqui, então eu precisei entrar com pedido de green card para as minhas filhas primeiro. E aí eu fiz isso, vim para cá, então comecei sem saber exatamente o que eu ia fazer, porque eu vivi como muitos brasileiros fazem com o dinheiro que eu ganhava no Brasil. Eu tinha negócio no Brasil, então, eu trazia para cá e vivia com aquele dinheiro. E você ainda tomava de conta dos seus negócios no Brasil, morando aqui? Morando aqui. Aí tu veio pra cá, então, aí tu trouxe tuas filhas, tu aplicou o green card pra elas enquanto tu ainda tava no Brasil. Tava no Brasil, né? Aí, como eu já tinha a casa aqui, eu cheguei antes pra dar uma organizada na casa, ver negócio de escola. Eu cheguei dia 1º de junho de 1999, não vou esquecer nunca, né? Com 1 trilhão de malas e cheguei... Com todo mundo? Não, sozinha. Vim sozinha. E, na verdade, apesar de ter, né, nascido aqui, eu não conhecia ninguém aqui. A gente tinha casa, mas era de férias. O vizinho era inglês, o outro era americano, não tinha brasileiro, não conhecia ninguém. Uma vez, eu saí da casa, lá perto do SeaWorld, eu andei a International Drive a pé, inteirinho, parando em todas as lojinhas. E essa parte estreita que tem na International Drive,
tinha muita loja de brasileira. Aí eu ia lá para procurar informação, para conhecer as pessoas, e acabei matriculando minhas filhas na escola do bairro, que era uma escola C. Eu não sabia desse negócio de que você tem que morar no bairro da escola, bom, não sabia nada disso. É porque também as coisas eram muito diferentes, né? Hoje em dia as comunidades de brasileiros aqui são enormes, né? A gente tem a internet que tá aí pra você pesquisar o que você quiser. Exato, Você sabe quantas pessoas estão morando na Flórida Central de brasileiros? O vice-cônsul que tá morando aqui agora, ele passou consulado, quantas? 180 mil. 180 mil, Na Flórida? Não, na Central Florida. Na Central Florida. E mais uns 180 mil lá no sul da Flórida. Então é muita gente. É muita gente. É praticamente o número de habitantes da minha cidade de origem. Provavelmente o bairro da minha cidade de São Paulo. É uma loucura. É muito brasileiro. Hoje em dia é bem diferente, mas realmente naquela época tinha muitas dificuldades, porque eu vim pra cá em 2006 e eu também tinha as mesmas dificuldades que tu teve quando tu chegou, entendeu? Porque tinha, pelo menos eu cheguei aqui em Orlando, né? Eu acredito que se você chega em outras cidades, você vai ter, principalmente polos, né, de imigrantes, como Orlando, Miami e vários lugares em Boston, você chega e tem alguma parte da comunidade, né? Então eu cheguei e, assim, os pontos de apoio eram o Camilas, era a padaria brasileira, era aquela loja de tecnologia que tinha ali também na International Drive, eu esqueço. Não sei o que Brasil. Não sei o que Brasil. Aí tinha também a dos perfumes, a Perfume Land, tinha o Vitórias, então tinha uma lanchonetezinha onde a Angélica, que faz os bolos, sabe? Ela trabalhava lá. E eu ia lá pra alugar fita cassete para assistir as novelas da Globo. Uau! Na sexta-feira eu passava lá, a gente pegava os capítulos da semana inteira, passava o final de semana assistindo novela. Era o antigo Netflix. E tudo gravado. Aí ia lá, tomava um cafezinho com ela e saia cheio de fita cassete para assistir. E o jornal da cidade, na época, vinha por fax na casa da gente. Aí a gente sabia quem que fazia a unha, quem fazia limpeza, né? Vinha o jornalzinho por fax. Era jornal brasileiro. Brasileiro, Uau, essa ideia. Todo dia de manhã eu acordava, tinha o fax lá impresso. Eu não tive essa experiência, não, com o jornal brasileiro. Tem gente que está assistindo isso aqui que nem sabe o que é fax. Mas em 99, você veio sozinha, você era muito solteira? Não, eu vim dia 1º de junho, e aí depois de um mês veio uma filha, depois de outro mês veio a outra filha. Certo. Aí ficamos nós aqui, né? Vocês três? Nós três. Certo. E foi... Uma com 14 e uma com 16. 16, E já foram, praticamente as duas já foram... A de 16 ainda estudava no high school. As duas. Uma entrou no 9º ano do high school e a outra fiz mais um ano para se formar. Todas três sem falar inglês ou falava inglês normal? Eu falava assim, eu achava que eu falava inglês, né? Veja, de escola, de turismo, de tudo isso, mas na hora que você vai na garra, assim, a fazer um telefonema para acrescentar a internet na sua casa, né? O serviço de televisão X. Nossa, ligar a água. Nossa, realmente não era fácil de entender, não. Mas depois passa, né? Mas eu acho que também o inglês, ele é você não criar grandes bloqueios em você se comunicar, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. E o segundo é a prática. Se você não se dá a oportunidade de resolver esses problemas, você não vai ter a oportunidade de aprender as palavras que você precisa para aquela situação, né? E eu vejo hoje em dia, assim, pelo menos assim, muitas famílias que vêm com jovens, eles utilizam os jovens para executar essas tarefas. É verdade. Né? Coloca as crianças que aprendem mais rápido, que têm mais desenvoltura para responder e não tomam esse passo de tomar essas ações para aprender. Então, eu também acho que quanto mais você é exposto para ter que resolver todos esses problemas, mais você aprende. Eu tinha acabado de chegar, a Tatiana já estava na escola algumas semanas, conheceu uns brasileiros e falou, mãe, eu quero trabalhar na Disney. Como assim? Com 16 anos. Com 16. Trabalhar na Disney, aí a aplicação, né, a entrevista é feita por telefone. Você vai lá naquele lugar de recrutamento deles, e você entrava numa cabininha, e eu falava, como é que ela vai falar? E ela se virou. E, no fim, você sabe que as escolas aqui tem, né, para quem imigrante que acaba de chegar, aquele ISOL, né, aquelas classes especiais para ajudar.
Então, no fim, foi super tranquilo, elas se viraram super bem e logo depois eu também fui trabalhar em loja, no shopping, meu primeiro emprego. Foi? E como é que foi essa experiência de trabalhar em retail? É bem bacana. Olha, no final do dia minhas costas estavam estourando, aí eu não sabia que você fecha a loja, você vai ter que dobrar tudo, pendurar tudo, arrumar a loja todinha pro dia seguinte, né? Então hoje, quando eu experimento a roupa, eu ponho tudo de volta no carrinho. Não faço mais como eu fazia antes, deixava lá, alguém vai... Não, agora eu... Mas eu acho que isso também é uma outra coisinha dos Estados Unidos, que você cria essa cultura, né? Porque, pelo menos assim, quando eu tô saindo do provador e eu tô com um bocado de coisa que não tá organizada, eu meio que me sinto... Sabe, um pouco na responsabilidade de dar uma organizada antes de entregar para aquela pessoa que tá ali fazendo aquele serviço. Mas eu acho que aqui você entrega um pouquinho mais organizado. No Brasil, eu acho que o vendedor ele tem mais comissão do que aqui também. Então ele trabalha... Realmente eles ganham por hora e talvez um bônus, uma coisa assim. Mas pelo menos para mim era assim. Era uma hora baixíssima. Não, também. E normalmente aqui, assim, você não tem muita comissão. E o Brasil, a cultura é outra, a cultura de vendas, né? Então o vendedor ele tem que hustle um pouquinho mais para conquistar aquele extra cash. Mas foi super legal a experiência, não durou muito, não. E aí fui fazendo outras coisas. Logo eu tirei minha licença de corretagem, em 2000 mesmo. Porque uma amiga minha falou assim, não, você é boa de vendas, você é boa, não sei o quê, vamos trabalhar com timeshare. Timeshare era o top na época. E aí eu falei, então tá bom. Aí fui. Nossa senhora, eu não gostei, não me adaptei, é um negócio que não combinava comigo, mas a mesma licença para trabalhar de corretora de imóveis é o que você precisa para vender o timeshare. Durei 2 meses no negócio e saí fora. Eu também trabalhei um timeshare. Acredita, eu tava fazendo, eu me formei em economia minor em business, né? Aí eu tinha 6 meses entre a minha formação e começar a minha escola de direito. Então assim, eu não tinha não tinha nada para começar e terminar em 6 meses, né? E eu conheci muita gente que trabalhava no timeshare, porque o grupo de brasileiros que trabalhava em timeshare 15 anos atrás era gigante. E era pessoal fera, que vendia muito. Exato. Né? Aí eu trabalhei no Westgate Resort. Tu trabalhou também? É único, né? Fiz o curso de vendas lá. O que é maravilhoso, né? O curso de vendas lá. Eu nunca fiz o curso de vendas porque eu não tenho licença de realtor. Eu fiz o VOA, que era o VOA era aquele agente que chegava após você ter tentado vender, você não conseguiu, eu tinha que oferecer um pacote de férias, que aí você podia voltar a usar aquele dinheiro. Something. Não lembro mais, mas era assim, eu era a última pessoa, então depois que vocês já passaram horas e horas e horas e horas né, tentando vender o pessoal, a família já tava lá 5 horas. Era muito intenso. Era muito intenso. Eu cheguei a entrar 2 vezes numa situação dessa, porque eu fiquei no Westgate. Aí você hospedado lá em house, era que eu trabalhava. O pessoal que já estava lá hospedado. Exato, aí tinha um desconto, aí não sei o que, um café da manhã, alguma coisa desse tipo, aí você perdia praticamente 3 horas lá oferecendo aquele produto que assim. 3 horas era pouco, né? Aí depois chama gerente. Exato. Não, então chama meu gerente. Nossa. A minha irmã era gerente nessa época que eu trabalhei lá como eu vou. Eu conhecia muita gente que trabalhava lá, ela era gerente. Aí foi assim, um emprego entre escolas, sabe? Que eu não tinha que ter assim, muitos comprometimentos. Mas foi interessante de ver a dinâmica de vendas. Eles são bem espertos, assim, bem agressivos na maneira da venda deles. Super. Não, você aprende. Tudo que você faz aqui aprende. Eu nunca ia imaginar que eu ia fazer as coisas que eu fiz aqui. Sim. Eu também trabalhei numa empresa de turismo, uma operadora de turismo, fazia parte de marketing para eles. Foi bem divertido também, aprendi muita coisa. E acabei abrindo uma empresa de limpeza, não de casa, a gente limpava justamente resorts. Né? Fiquei 7 anos. Uau! 7 anos. Eu cheguei a ter mais de 200 pessoas trabalhando. Uau! Era uma loucura. Mas aí teve várias crises, várias coisas. E aí em 2008... Que foi a crise, a bolha, né? A bolha foi quando eu realmente comecei a trabalhar full time no real estate. Crise é oportunidade. Crise é oportunidade. Eu encontrei a oportunidade de trabalhar com o mercado estrangeiro. Porque eu fazia part-time, né? Eu vendia uma casa aqui, outra casa lá. Tinha... a outra companhia, e era bom, né? Importante. Mas em 2008, por que tu achou que tinha tanta oportunidade? Os preços baixaram das casas? A crise imobiliária foi em 2009, 2008, 2009, começou.
E aí o que aconteceu foi que nenhum americano, né, meus clientes eram basicamente americanos ou brasileiros aqui, eles não tinham crédito. Não tinham como fazer financiamento. E naquela época o crédito estava limitado, né? Porque se estava tendo uma recessão, como é que vai liberar crédito, né? Teve uma quebradeira geral do mercado imobiliário, um monte de gente perdendo as suas casas e tudo mais. Então, o sistema financeiro fechou. Mas os brasileiros, que não são bobos nem nada, que tinham dinheiro para pagar à vista, começou com isso. E os preços lá embaixo, né? Você comprava apartamento por 30 mil, 40 mil dólares. Eu conheço investidores brasileiros que naquela época compraram 50 propriedades em Orlando. Exatamente. Então, foi aí que comecei. Eu comecei a vender essas propriedades para brasileiros e investidores. E comecei a ir para o Brasil levando esses produtos, né? Às vezes aqueles... sabe esses complexos de apartamento que a gente vê hoje? Condomínio. Mas tem isso, apartment complex, né? Que são só de aluguel. Certo. Tinham muito. Nessa época da quebradeira, o pessoal parava de pagar aluguel, ficava falido aquele complexo, aí vinha um investidor, comprava o condomínio inteiro de apartamentos e ele começava a vender a unidade. E a gente vendia as unidades. Aí então, foi assim como aqueles West daqui, né? Começaram a ser vendidos individuais, né? O da Metro West. Todos os do Metro West, com exceção dos Stonebridges que foram construídos como condo mesmo, para vender já a unidade. Qual era a sua empresa no Brasil? Eu ainda tenho, né, uma distribuição da Amway do Brasil. Da Amway. Não sei se vocês conhecem o marketing de rede. Desde 1991, foi quando eu comecei. Eu sou economista também, trabalhei no Banco do Brasil, não é a minha cara. A minha cara era empreender, sempre foi empreender. E a Amway trabalha, ela é uma empresa americana que distribui produtos de beleza, de higiene pessoal, de limpeza, de suplementos, através de rede. E é o que a gente tem até hoje lá, mais de 30 anos. Então eu vivia com esse dinheiro de lá, né? E aí, só que na currency, né? A troca do dinheiro não dava. É porque, tipo, a gente tá vendo, eu passei por isso, eu cheguei aqui também com $1 2,70. Aí vai subindo devagar, tá tudo bem. Mas você tem que gerar renda em dólar, não tem jeito. Exatamente. Mas vai chegando uma hora que subiu demais, como foi na pandemia, que tipo, subia 40% e se você vive lá do Brasil, aumentou 40% seu custo sem você fazer nada. Mudar nada na sua vida. Exatamente. Foi complicado. Aí foi um desses pontos que fez com que você buscasse empreender aqui. Exatamente. Oportunidade, foi isso. E foi nessa hora que começou a ter... A gente aqui, quando você tem a licença de corretagem de imóveis, você não pode vender por conta, como no Brasil, né? Às vezes a pessoa tira a licença. Aqui você é obrigada a trabalhar dentro de uma imobiliária, com a responsabilidade de um broker. E eu trabalhava, assim, em algumas empresas, né? Eu tive mais de uma que eu trabalhei. E nesse período, comecei a crescer tanto, tanta gente que eu não estava mais dando conta. Então eu falava assim, ou eu cresço, viro broker, abro a empresa, ou eu fico desse tamanho. Foi quando eu resolvi abrir, tirei a licença de broker e abri a Florida Connect. Porque mixou tanto os clientes do Brasil quanto os clientes daqui, fazendo a compra dos imóveis que estavam embaixo. Exatamente. E Rosana tá abrindo a Florida Connect que ano? 2011. 2011. Levou quanto tempo para vocês abrir a empresa, enquanto você estava assim, em crescência no seu negócio, para você realmente abrir uma empresa? Porque antes você era só corretora, né? Era tipo um freelance, vamos dizer. Você trabalhava full time, mas não era sua empresa. 2010, eu trabalhava comigo. O Marcelo já começou a trabalhar comigo desde então. Uau, então vocês estão juntos há muito tempo. A gente trabalhava dentro da minha sala, da minha casa, né? Não tinha escritório nem nada. Mas naquela época eu já era presidente da Câmara do Comércio aqui do Central Florida, Brazilian Chamber of Commerce. E aí eu não tinha dinheiro para pagar ele, então a Câmara pagava ele meio período e eu pagava o outro meio período. Foi aí que eu comecei a crescer, porque ele me ajudava bastante. Com conexões. Foram 2 anos, não, com a parte mesmo de burocrática. Aí eu fazia as vendas, ele fazia a parte do... Ela atrair clientes nunca foi o problema da Rosana. Não, porque acho que a hora que você conhece o produto, como você passa uma credibilidade muito grande. Eu te conheci
apresentando um network lá na AMI que eu te conheci, não foi? Foi. E aí eu falei, nossa, essa menina sabe o que tá falando. E olha, eu tô aqui há 23 anos, eu conheço muita gente e muita história. E você me passou uma credibilidade enorme, aí você vai investigar, vai dar uma xeretada e ó, perfeito. E a Rosana também. A Rosana, eu super admiro a Rosana, eu acho que a história dela é incrível, ela é uma mulher super forte, uma empreendedora maravilhosa, e eu tô sempre observando a Rosana e me inspirando para o que eu possa também executar essas coisas aqui. E, olha, quando você é empresário, né, e você é uma empresária, você é empresário, a gente torce muito, né, para o sucesso das pessoas. Então, assim, eu acho que uma das coisas que é gostoso fazer, quando eu vou para o Brasil fazer esses roadshows, essa apresentação sobre investimento aqui na Flórida, é muito legal, porque não é que você de repente vai vender uma casa lá na hora ou um negócio lá na hora, mas você está criando o conhecimento e as pessoas vão começar a entender e acreditar que você está falando e você tem a competência para falar. Às vezes demora um ano para fazer uma venda, entendeu? Mas não importa, é assim, né? Porque a gente vai e eu também acho que mas eu acho que também assim, né, voltando para o âmbito de negócio, né, e depois a gente fala um pouco mais do projeto e tudo que a gente vai estar oferecendo no Brasil, né, mas voltando para o lado de negócios, eu acho que também quando você gera a demanda para o seu negócio, você está se distanciando da sua competição, né? Então, assim, você disponibilizar o tempo na sua agenda como empresária, como broker, né? Porque você também é um profissional, você não só tem uma empresa que você está vendendo um copo e esqueceu, né? Depois que o cliente fez a venda. Não funciona assim. É um serviço íntimo que você está providenciando, porque, né, uma compra de uma casa, um investimento aqui, são coisas que você tá mexendo com o sonho da pessoa. Exatamente. Entendeu? É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. E normalmente essas pessoas, elas não estão nem entendendo o que é que elas estão assinando, mas elas estão assinando porque elas confiam em você, né? Obviamente, isso não retira a responsabilidade da pessoa de entender aquele negócio que ela tá fazendo. Eu não tô retirando isso e não tô colocando essa responsabilidade, né, nos outros profissionais. Mas eu acredito que o profissional, ele sabe a peculiaridade desse cliente que tá vindo do Brasil ou que está aqui como imigrante e sabe que eles precisam de uma assistência, né, mais especial. E isso também eu acho que é tão importante. A Rosana, ela faz isso tão bem porque ela é uma profissional que ela tá no mercado há tantos milhões de anos e ela é super benquista, né? Então, assim, ela tem uma reputação muito forte e isso significa que o trabalho dela foi sério, né, durante todos esses anos e que tu... Mas vale a pena. Eu não consigo trabalhar diferente. Não, com certeza. E os meninos trabalham comigo, né? São muitos. Sim. Um monte de gente super bem sucedida também. E eles falam assim, a chefe é brava, a chefe é brava. Porque não dá, a gente tem que fazer do nosso jeito, tem que fazer do jeito certo, correto. Né? Não dá pra fazer jeitinho, meia boca, não dá. Aí conta um pouco sobre a Florida Connection. Hoje vocês têm um grupo de quantas pessoas? Vocês estão localizados aonde? O que é que vocês mais fazem? Quais são os serviços? Porque a gente tem muita coisa aí pra conversar. A gente cresceu bastante, graças a Deus. Hoje nós estamos... Já tem 10 anos que eu tô nesse endereço. Olha, só uma historinha para contar para vocês. Quando eu comecei, eu aluguei um espaço na International Drive também. De um developer amigo meu, né? Um incorporador e tal. E ele falou, você pode usar aqui, você só me paga... Eu tava começando. Você só paga, assim, o condomínio, os custos e tal. Tá bom. Ele vendeu o prédio. Ele me avisou, tive que sair assim de uma hora para outra no meio. Aí a gente ficou emprestado assim por um período enquanto reformava, onde eu tô até hoje, que já mudou várias vezes, né? Porque é lá em a International Drive, no mesmo mall do BB Américas, do outro lado do Camilas, né? Atravessando a rua, a gente vai a pé para lá. E eu hoje temos 3 áreas bem definidas dentro da empresa. A área residencial, onde a gente compra, né? A gente faz a parte de compra, venda e aluguel. Então vocês representam, porque nos Estados Unidos tem uma diferençazinha do Brasil, né? Tem empresas que só representam sellers ou só representam buyers. Já a Florida Connection ela lida com qualquer... na verdade no Brasil não é isso. Não, eu digo aqui nos Estados Unidos. Tem um pouco de empresas que lidam somente com, com sellers ou com buyers. E a Florida Connection lida com ambos. Não, eu acho que uma das diferenciais é que a gente trabalha com a parte de vacation homes, né? Que é a parte que não tem essa exclusividade. O que tem é que, diferente do Brasil,
o proprietário de uma casa que ele vai vender, ele dá exclusividade para a imobiliária vender, mas todos os corretores têm acesso àquele imóvel. Então, sempre a gente tem dois corretores envolvidos numa transação, assim, 95%. E no Brasil, um representa o comprador, outro representa o vendedor. E podem ser de imobiliárias diferentes. No Brasil, eles procuram fazer dentro da imobiliária, né? Você tem um portfólio de imóveis e você tenta vender aqueles imóveis. Você não fica vendendo de outras imobiliárias, né? Acho que essa é a diferença principal. Então, a gente tem essa parte de residencial e a gente tem hoje a parte comercial bem desenvolvida, né? A gente tem uma equipe de corretores que realmente se dedicou a isso porque é muito diferente. Você vender uma casa, você vender um prédio. Né? Você vender um warehouse, como é que fala? Um armazém, um galpão, né? Um galpão. Ou um prédio de escritórios, ou um shopping center, ou um prédio desses que tem franquia, por exemplo, a franquia do Big Mac. A gente já vendeu. Então, esse tipo de coisa é bem diferenciado. E a terceira área é a área de compra e venda de negócios mesmo. Que é uma coisa que surgiu muito junto com os advogados de imigração. Primeiro, começou por causa do interesse no E2 na época. No E2. Né? Então, o pessoal precisava comprar algum negócio aqui para gerar renda, para poder tirar o visto. E aí a gente começou vendendo empresa que limpa a piscina, empresa que faz jardinagem, né? Um salão de beleza, um restaurante, e aí nós temos um outro grupo de profissionais que faz isso. Então são muitas áreas que a Florida Connection atua. A questão da área de vendas de imóveis, são só vacation ou você faz residencial, comercial? Tudo. Tanto você compra e vende, por causa que tem esse lado, né? Você pode captar clientes que querem comprar ou clientes que querem vender. A gente tem uma quantidade de compradores muito maior, porque eu trabalho muito com investidor estrangeiro, né? Brasileiros, argentinos, pessoal do Peru, México, mas principalmente brasileiro. E então a gente tem uma grande quantidade de representação do comprador, mas a gente tem bastante... Que você vai buscar o perfil que ele interessa. Exatamente. Da casa, residencial, comercial. Exatamente. E assim, eu dando minha experiência, a gente até alugou com vocês um imóvel comercial. Olha aí. E assim... Foi algo que muito difícil. Porque muito difícil. Não adianta você querer ir atrás sozinho, que você não vai conseguir. Entendeu? Aí a gente conheceu, eu me esqueci até o nome, porque o meu sócio é que conhecia o corretor lá, que é um careca. Eu me esqueci. O Christopher. Pronto, Christopher. Aí ele disse, eu consegui 3 para você aqui. Eu digo, homem, qualquer um dos 3 feche, porque eu nunca vi um negócio tão difícil de alugar. De regras. Mesmo. Muita regra. Eu até compartilhei o contrato com a doutora Isis para poder ver. Mas, tipo, foi muito difícil. Mas, sozinho. Com ele foi muito mais fácil. É difícil mesmo, é difícil. E é tão diferente aquilo que você falou, né? Hoje, a parte residencial, a gente tem um banco de dados e a gente tem acesso a tudo que está vendendo. Todos os corretores licenciados têm acesso a esse banco de dados. A área comercial é meio mafiazinha, entendeu? Você tem que estar conhecido. Você tem que... Às vezes você liga, você passa na rua, vê uma placa de aluguel, você liga, eles não te atendem. Não atendem a ligação. Não é verdade? É verdade verdadeira. Então, você precisa estar um tempo já. Eu estava fazendo as contas, 7 anos mexendo com commercial real estate. Very nice. E agora eles sabem, Florida Connection, ou sabe quem é o Christopher, ou sabe quem é o Luciano, ou sabe quem é o Renan, que são os que fazem mais essa parte, entendeu? Então, eles já sabem o nome da empresa e o nome dos corretores também. Aí é diferente, já começa a respeitar mais a gente. Sabe que a gente não vai falar bobeira. E também o processo de negociação, né, é muito grande. Porque, assim, não é uma negociação simples que você está fazendo num prédio comercial. E é mais difícil ainda porque, por exemplo, você deve ter passado por isso, nós vamos alugar. O landlord, né, o dono do imóvel, ele quer ver as finanças de quem vai alugar. Ele quer ver
Ele quer garantias. Ele quer garantir. Ele pra quer você ter uma garantias. ideia. E o contrato não tem cláusula de... Não tem quebra de contrato, então é por termo, né? por Então você termo. é responsável pelo contrato, pelos anos de contrato, independentemente da quebra do contrato ou não. Então, é tanto uma negociação para você negociar os termos do contrato que faça sentido para você, por exemplo, no caso do Fábio, né? Eu passei para ele que ele foi muito apressado, não foi essa a tua negociação? Eu tava precisando muito. Foi muito apressado, não teve tempo assim de realmente fazer uma negociação formal. Mas nele, eu me lembro que eu li o contrato, eu bati para ele os pontos que ele deveria negociar, ele conseguiu negociar com o realtor, né? E com o landlord. E conseguiu alguns benefícios que ele não teria se ele não tivesse conversado com um advogado, ele não tivesse uma assessoria de um realtor. Mas eu vou falar, isso é muito importante. A gente, advogado, também, a parte de property management, você já me ajudou. A gente precisa trabalhar com advogado. E é uma das coisas que às vezes o brasileiro que não está aqui, não entende como é que é a cultura, acha que é uma despesa desnecessária. Não vou gastar dinheiro com advogado. Gente, pelo amor de Deus, precisa. Na verdade, eu também li um contrato de um business que estava sendo vendido essa semana, que era da Florida Connection também. Ah, é? É. Ai, que bom. E sendo bem sincero, eu só consegui alugar por causa que vocês conseguiram passar confiança ao dono do imóvel. Do imóvel, que é importante. O que aconteceu? A minha empresa, ela não foi criada, não estava aberta ainda. Eu tinha uma empresa locadora, sendo que a que tinha que alugar o imóvel era uma empresa nova, que seria uma loja de carro. Então ela não tinha bank statements, ela não tinha tempo histórico, né? Não tinha nada. E praticamente o dinheiro que eu tinha estava na outra empresa que não ia participar do contrato. E ele chegou lá, conversou com o cara, explicou a situação, porque tipo, como é que a gente vai explicar uma situação dessa? O cara quer entrar. E no teu contrato, tu teve que garantir, por causa dessa situação, tu teve que fazer qualquer garantia pessoal? Eu acredito que teve. Sim. Teve. Sim. Mas... O que é o bem normal, assim, para as pessoas que estão nos escutando, né? Você quer alugar um ponto comercial, seja ele pequeno, médio ou grande, se você não tem comprovações financeiras suficientes para cumprir aquele tempo de contrato, né? Que normalmente são de 3 a 5 anos, você vai precisar de uma garantia, seja no nome da sua empresa, seja no seu nome pessoal, ou até mesmo de outros assets, de bens que você tenha, que você consiga garantir aquele montante. Mas o mais importante foi a questão da confiança entre Christoph com o cara, porque, tipo, você chega aqui, você mostra um extrato lá de 5 anos na sua conta, beleza, o cara não tá nem aí. Outra coisa que conta, às vezes, é a experiência no negócio que você vai fazer. Você tem que mostrar que não é, eu vou abrir um restaurante, eu nunca fui dono de um restaurante na vida, posso quebrar daqui a 3 meses. Isso fica mal pro shopping, pega mal. Você tem lugar fechado, lugar que não deu certo. Então, eles querem, às vezes, investigar se você tem experiência. E é uma das coisas que a gente se preocupa muito. Porque chega, às vezes, alguns imigrantes, eles querem começar um negócio novo. Eles falam, eu vou abrir um restaurante. Isso eu já fiz várias vezes, essa conversa. E você já trabalhou com restaurante no Brasil? Não, é um sonho que eu tenho. Você não tem experiência, tá? E eu vejo com criança pequena que a gente não tem essa estrutura de babá, de tudo, né? Você começa na raça, né? Falei assim, você já tem organizado com seus filhos para trabalhar sábado, domingo, de noite, feriado? Madrugada. Não quero trabalhar final de semana. Como é que você vai abrir um café se você não vai abrir sábado? Tem os horários que às vezes o próprio shopping exige que esteja aberto. Sim. Você tem que estar aberto. Sábado e domingo, você não pode estar fechado. Não, você leva multa por isso. E você tanto leva uma multa quanto uma quebra de contrato. Então, assim, você não quer ter uma quebra de contrato, um contrato que é tão oneroso, ele é muito longo. Então, a gente vai ter que estar precificando o preço do contrato no total, né? Então, essas quebras de contratos miúdos, por mais que você consiga consertar de alguma forma, acaba gerando e é muito problema. Importante as pessoas saberem que isso que está pagando a Florida Connection não é uma despesa, é um investimento. Por causa que eu já passei aqui, ela resolveu um problema também meu de uma casa que eu comprei sem corretor, sem nada, no Brasil, entendeu? No Brasil, entendeu? A casa é daqui, mas ele comprou no Brasil. Comprei no Brasil. Então, no final, para transferir para mim, tinha que pagar um closing cost.
Porque você nem sabia o que não sabia o que era, eu já tinha pago no Brasil, tudo, a entrada, tudo. Então eu só queria que ele transferisse a casa para mim e tudo bem. Mas aí no final acabou não dando certo. Por sorte, eu tive a doutora Izzy, que ela conseguiu colocar um lien, que é uma alienação na casa, para não ser vendida, que ele já estava vendendo para outra pessoa. Uau, olha que legal. A gente teve que ligar pro realtor da outra parte e dizer que tinha um problema no título da casa, que a gente ia tomar ações para eles não seguirem com a venda. E não seguiram com a venda, mas a gente conseguiu a restituição nesse caso. E foi bom, graças a Deus. Por sorte, as casas subiram, eu deixei de ganhar isso, mas pelo menos eu me saí. Então é muito importante as pessoas no Brasil, que no Brasil tem isso. Não, vamos fazer só eu e você. Primeiro que não existe isso. Aqui você tem que realmente fazer com o realtor. E assim, não é uma despesa, não é a questão de uma segurança muito forte. É como querer declarar a casa por um valor que ela não vale, para pagar menos imposto. Não existe isso, gente. Aqui é tudo carta na mesa, não tem esse jeitinho. Então... Não, e é muito interessante, porque assim, a Florida Connect, por exemplo, né, se você vira cliente da Florida Connect, você resolve o seu problema residencial, você resolve o seu problema comercial, você resolve o seu investimento, então você vai criando uma relação bem profunda, né, com seus clientes, porque esse é o principal, porque não é para uma vez, é para sempre. É para sempre. Aliás, a maior fonte de clientes que a gente tem são as indicações dos anteriores. E os que voltam, né? Exato. Está tendo muito clientes brasileiros para a questão de empreender aqui na Central Florida. Sempre tem. Mas a quantidade de pessoas despreparadas é muito grande. Então, até eu tive uma reunião com o Christopher e com o Renan essa semana, como que a gente poderia acelerar esse processo, né? E uma das coisas é fazer essas palestras que a gente faz. Sobre conscientização. Essa conscientização, porque o pessoal realmente começa a querer coisas que são impossíveis, e a gente toma cuidado, né? Então, eu quero comprar, sei lá, vamos falar, um salão de beleza. Então tem que ver o lugar certo, tem que ver se está autorizado lá, às vezes uma coisa que já está em andamento, às vezes não, começar do zero. Então tem muita gente ainda que não sabe exatamente o que quer, ou mesmo como investir com advogado, investir num plano de negócio. Era isso que eu ia dizer. Mas não precisa. Então essa parte educacional... Porque a cultura do Brasil está muito fraca com relação a isso, né? Mas nem só isso também, é porque... Você chega num país que não é seu, que você não conhece, o mercado ele é totalmente diferente. E a aplicação empresarial também ela é diferente. Total. Porque você talvez certas coisas que você não precisa fazer no Brasil aqui são necessárias para que você se mantenha organizado e não precise talvez de tantos funcionários que não seriam um grande problema no Brasil porque a mão de obra é mais barata, entendeu? Então tem certas estratégias de negócios que talvez você tenha que utilizar que você não está acostumado porque seu mercado é outro. Planejamento, né? O pessoal tem que planejar todo esse processo. E também o que você está vendendo. É caro, né? E o que você está vendendo, né? Se você não tem se você nunca fez um market research, né? Por exemplo, eu comecei meu negócio, eu não precisei de um market research. Por quê? Porque eu já tinha demanda antes mesmo do teu negócio. Então, o market já tinha me demonstrado, né? Era evidência suficiente para mim que tinha um mercado e que era saudável. Por quê? Porque eu tinha meus amigos me ligando, resolve esse problema para mim, resolve esse problema para mim. E eu dizendo, não, mas eu ainda não tô trabalhando agora. Não, Izzy, vamos, eu preciso, resolve. Tudo bem, vou lá e resolvo, tá tudo certo. Então, assim, nesse caso, tudo bem. Mas se você não tá aqui, né? Você não tem essa experiência profissional ainda nos Estados Unidos. Você tá do outro lado do mundo. E você nunca nem trabalhou na área que você quer abrir o seu negócio aqui. Se você não tem um mínimo de research, né? E de organização empresarial, por exemplo, eu vou gastar 10 mil abrindo o meu ponto, fechando o contrato de aluguel. Eu vou gastar 30 mil de mudanças no restaurante. Eu vou gastar estruturais. Eu vou gastar 50 mil de furniture para furnish o restaurante. Eu vou ter que ter mais 60 mil de dinheiro operacional pelos próximos 3 meses para eu pagar a folha dos meus funcionários. Então, assim, se você não faz essa programação, você realmente pode encontrar certos problemas, porque o seu budgeting pode não estar apropriado para aquele investimento que você está fazendo. Eu tive uma cliente que chegou para mim desesperada porque ela tinha comprado um café. Era um café. Só que ela nunca tinha trabalhado no café.
Ela não gostou de trabalhar no café, ela não gostou das horas envolvidas em restaurante, porque a gente sabe que a demanda, né, de horas no restaurante é muito grande. E ela não estava vendo o resultado em um mês. A ansiedade dela é que ela não tinha visto o resultado no negócio dela em um mês. Então, assim, o que isso me diz, né, que ela não fez nenhuma preparação, não fez nenhum business plan para ela aguentar 1 ou 2 meses de dificuldade para que ela pudesse vencer no futuro. E ela teve que vender o negócio que ela tinha acabado de abrir, não tinha 30 dias, por menos dinheiro do que ela já tinha investido, para ela se livrar do problema, porque estava causando uma ansiedade nela, um problema emocional maior do que o investimento em si. Exatamente. Quais seriam os maiores erros que, vamos falar, dos brasileiros cometem quando chegam aqui nessa questão dessa área empreendedora? Que você... É o que a gente está falando agora, né? Acho que principalmente é a pesquisa de mercado, né? E eu vou dar um exemplo. Uma amiga minha, muito bem sucedida em São Paulo, no Brasil de modo geral, ela fabrica necessaire, né? E ela então vende, por exemplo, a Tokstok no Brasil. É um volume grande, né? Para várias papelarias e tal. E ela queria abrir aqui. Então, nós contratamos um consultor e começamos a ver todas as regras e a capacidade de produção que ela teria que ter, a questão de custo de exportação, da importação, do estoque. É todo um estudo. Isso também é serviço da Florida Connection. A gente tem parceiros, certo. como eu tenho a... Conecta. Conecta, né? Então, para essa parte de estudo, de viabilidade de um negócio, chegamos à conclusão que não valia a pena, entendeu? E isso é melhor do que ela fazer um investimento. Eu vou alugar, começa tudo errado. Vou arrumar um escritório, porque eu vou abrir... Não, você nem sabe se vai dar certo o seu negócio. Então, isso principalmente para quem está querendo trazer o negócio do Brasil para cá, que a gente também atua nessa área, principalmente porque a gente ajuda toda essa parte logística de apresentação, né, dos parceiros corretos. Tem gente que fala, eu vou abrir uma franquia. A taxa de franquia não é cara, né? Agora, eu vou abrir um restaurante, aí você tem que ter todo o investimento, como você falou, toda a reforma, todas as licenças que tem que pagar, de alimento, de bebida, disso, de aquilo. Então, é falta de planejamento. E uma coisa que eu gostaria muito que eles confiassem mais na nossa experiência, né? Na sua experiência, na minha, na sua, porque a gente tem história para contar, tem resultado, né? Tem resultado, e a gente tem 1000 exemplos para contar, E às vezes as pessoas realmente preferem um caminho mais curto, mais barato. Mentiroso, né? Porque as pessoas querem ser enganadas, é algo incrível. Porque você vê esses resultados de pessoas que entram em pirâmide, eu acho que eles estão querendo comprar algo que não existe. E fala assim... o meu amigo diz que isso funciona, que esse lugar é bom. Gente, seu amigo não é profissional da área, né? Então vamos procurar as pessoas certas. Eu acho que essa é a maior sugestão que eu posso dar para um imigrante, entendeu? Planeja, desde a parte de como que você vai vir, com que tipo de visto. Se planeja, se organiza e abrir o negócio é a mesma coisa. E eu acho que o empreendedor, né, no âmbito imigratório, ele tem umas características tão interessantes que tem vistos, né, que funcionam bem com o imigrante, por exemplo, com o empreendedor. O EB2NW, dependendo da sua formação, dependendo da sua estratégia, né, de vida e de carreira, ele é um bom visto para você. Tem um E2 se você tem outra cidadania, tem um EB5 se você é realmente um investidor com um capital maior, né, e está disposto a fazer esse investimento, entre outros vistos que a gente pode estar utilizando para trazer empreendedores para os Estados Unidos. Voltando para o ponto do business plan, eu acho que também uma coisa que é essencial e que as pessoas elas não colocam valor realmente, né, no business plan que deveria ter, é o seu planejamento de 5 anos. Porque coincide com o 5º ano realmente, que a maioria das empresas não conseguem virar o 5º ano, né? Então, se você consegue pelo menos seguir aquela trajetória, tentando sempre
romper o seu mercado para que você não tenha mais que seguir aquele planejamento inicial que você fez lá no começo, é quando você começa a ter um goal, começa a ter uma visão e você consegue levar o seu negócio para aquela margem de mais de 5 anos, né? Porque a gente, pelo menos aqui nos Estados Unidos, eu não sei qual é a estatística no Brasil, a maioria das empresas não conseguem chegar lá. Não, mas a estatística é bem parecida. Eu me lembro, na época, a gente trabalhava, como é que chamava aquele órgão no Brasil de pequenas empresas? E eles falavam de que acho que de cada 10 empresas, nos primeiros 2 a 5 anos, 9 fecham. 9 não sobrevivem. Era um número muito louco. E eu acho que essa parte, e uma coisa que eu gosto de falar, o brasileiro é um ser humano tão abençoado, porque tem uma flexibilidade, tem uma criatividade incrível, né? Tem uma capacidade enorme. Resiliência. Se a gente segue as regras, este é o país que te dá a chance de recomeçar 1000 vezes. Sim. Não é? Do nada. E os ciclos de todos os problemas, crise, não sei o quê, é muito rápido. Eu estou há 23 anos aqui, eu vi tudo, vi quebra imobiliária, já vi terrorismo, já vi de tudo. Cresce. Pandemia, e o pessoal renasce. Então tem que realmente aproveitar essas características que o brasileiro tem e adaptar, seguir as regras, é isso. Não sei se você concorda, mas eu gosto de falar muito para os meus amigos que assim, se você está querendo abrir um negócio no Brasil, se você usar o mesmo pensamento que você está querendo abrir, a mesma força de vontade, a mesma motivação, vamos dizer assim, o capital que você vai colocar lá, em vez de você abrir aí e você abrir aqui, você vai ter o resultado que você teria no Brasil em 2 anos, aqui você vai ter 6 meses, 8 meses. Por causa que a economia aqui é muito mais rápido, ela responde mais rápido. Muito mais rápido. E a burocracia também, ela vamos dizer assim, que ela desliza. Lá no Brasil são muito obstáculos. Eu estava ouvindo, aliás, um podcast esses dias, porque agora todo mundo só fala de recessão, de crise, né? Que aqui, inflação, não sei o quê. Vamos lá. E aí eles estavam falando assim que uma gripe aqui a gente acaba refletindo no mundo inteiro. É uma pneumonia nos outros países. Então, a gente sabe que ninguém tem bola de cristal. Quem imaginar uma pandemia, que eu nunca vendi tanto na minha vida como durante a pandemia. Quando nos primeiros meses todo mundo achou, meu Deus, vai ter um colapso, tudo vai acabar, começou a vender, como nunca a gente vendeu. O que a gente está acontecendo agora é que a gente vai ter realmente um ajuste no mercado, porque as casas estavam vendendo com muito ágio, que não é uma coisa saudável, né, vender com ágio. Então, independente do que acontecer, que a gente não tem bola de cristal, eu só sei uma coisa: passa. E passa mais rápido do que em qualquer outro lugar. Passa. Né? E a minha outra observação também sobre essas mudanças econômicas e financeiras nos Estados Unidos é que talvez a pessoa que mora no Brasil ela não entende, mas existe uma grande diferença econômica entre o Brasil e os Estados Unidos, e é claro, todo mundo sabe. Só que essa grande diferença econômica ela é realmente sentida no problema. Por quê? Porque quando você está no Brasil, qualquer oscilação econômica você sente no seu bolso diretamente. Aqui nos Estados Unidos, eu argumentaria que não. Entendeu? Que as decisões políticas, elas não são tão visíveis na sua vida pessoal. Então, você não precisa estar tão devotado à vida política do país. Por quê? Porque o país é tão economicamente forte. Diretamente. Eu concordo em total, 100% com o que você está falando. 100%. É isso que eu vejo muito, entendeu? E eu acho assim que a nossa educação de economia ela é muito interessante para você entender esse mundo global, né? E como as coisas funcionam e como você deveria estar usando os benefícios do Brasil para certas coisas e o benefício dos Estados Unidos para outras, né? É isso que eu vejo também. Então, assim, eu não tenho tanta experiência internacional de trabalho contra a Rosana, mas o que eu vejo na minha pouca experiência internacional é que você combinar
o que é bom do Brasil e combinar o que é bom dos Estados Unidos é onde você realmente encontra a força do negócio. Entendeu? Quando eu vejo assim, o mercado dos Estados Unidos, né? E quando eu vejo os meus corretores assim que talvez não tenham tantos anos de experiência, um pouco aflitos, né? O que vai acontecer? Eu sempre falo uma coisa. Primeiro, a gente tem que expandir o nosso mercado. Sim. Então, se você está acostumado a vender casa de férias, vai vender casa para quem está comprando a primeira casa. Ou vai fazer aluguel. Ou encontra outros canais. Ah, tá vendendo para brasileiro? Vende para canadense, vende para inglês. Você tem que expandir o seu mercado, né? Quando as pessoas chegam para mim e falam da crise, eu me lembro muito, na crise de 2008, eu ainda estava na faculdade aqui, eu estava na Rollins e eu estava estudando economia. Então, foi uma fase muito interessante, porque eu tinha tanto a aplicação acadêmica quanto a aplicação real daqueles shorts todinho que você tá ali, né, aprendendo sobre como é que oscila a economia em depressão, né, e etc. Então, assim, foi uma fase da minha vida interessante, porque estava acontecendo no mundo real e eu estava tendo aquele ensino acadêmico ao mesmo tempo. Então, assim, foi muito interessante. E assim, o que eu também pude ver, né, observando isso, não ainda no âmbito profissional, porque não foi essa experiência que eu tive, eu acho que a primeira grande disrupção econômica que eu tive foi durante a pandemia, né, no qual a gente já tinha uma relação muito interessante, e eu acho que o que a gente fez muito bem durante esse período, né, pensando agora em períodos caóticos, que levam você a fazer outras coisas diferentes, foi que a gente não se recuou do problema, muito pelo contrário. Ao contrário. Exato, a gente disse assim, não, eu tô aqui pra lhe ajudar, você quer investir, você já comprou e você tá tendo um problema, como é que a gente inova, como é que a gente está na frente dos nossos clientes, para eles entenderem que mesmo durante aquele período ali que tá difícil, você é aquele ponto de conexão com ele e os investimentos, onde ele pode negócios. Buscar solução. Né? Buscar solução, trazer esperança, trazer até investimentos excelentes que as pessoas talvez podem ter feito durante todo esse período caótico da pandemia e que não teriam feito se eles não tivessem chegado para você, porque outros profissionais estavam com medo, estavam em casa, não estavam inovando, não estavam se colocando na mídia. E não tem aquele momento ideal, eu vou esperar o dólar baixar. Gente, eu tô há 23 anos, ele só sobe. Não fica esperando esse momento, né? Tem gente que, o dólar dava 1,30. E eu acho que você falou 2 e pouco, né? Quando você mudou pra cá. Mas outra coisa também que eu sinto dos meus clientes, né? Que toda vez que o dólar oscila um pouquinho pra cima, aí eles passam assim 1 ou 2 semanas muito chateados. Às vezes eles... Mas acomoda, né? Eles estão pra fechar um caso e ficam, não, vou só ver se... Ricardo, que é o nosso financeiro, né? Ricardo, me dá aí só umas 2 semanas, cara, que essa subida aí do dólar tá doído, entendeu? Aí ele disse, tá bom, só que... Vai subir novamente. Só que no final das contas, eles se, como ela disse, né? Eles se acostumam com aquela situação e viram o novo normal. Entendeu? E mesmo o dólar oscilando e subindo, é um investimento que você faz aqui nos Estados Unidos, o benefício financeiro que você vai ter, se você fizer aquele investimento independente da subida do dólar, ele é real, porque só a inflação do Brasil já desvaloriza a moeda de uma maneira tão grande que aqui mesmo com a inflação que a gente tem, que se eu não me engano, a anual está cerca de 9%, que é uma coisa muito incomum nos Estados Unidos, ela ainda é tão controlada ao ponto que você ainda sai ganhando. Um influenciador que eu sigo muito, que ele fala assim, na dúvida, compre dólar. Porque, tipo... Não, é o que eu falo, olha, primeiro, diversificar investimento é uma coisa inteligente, todo mundo sabe o que tem que fazer. Então, vou diversificar, tiro o dinheiro do Brasil, vem pra cá. Dolarizar o investimento é mais inteligente ainda, né? Sim. Porque você tá investindo numa moeda forte. E imóvel, então, nem se fala. E eu acho que se houver uma baixa, né, nos valores dos imóveis, para brasileiros vai ser um investimento muito interessante. Porque volta, e a gente já viu esse pêndulo. Exatamente, no mercado financeiro ele precisa dar uma respirada. Então eu acho que não existe recessão, eu acho que existe esse respiro para que possa voltar a crescer de novo, vamos dizer. Falando, né, a lei da oferta e da procura. Não tenha imóvel para vender. Exato. O que aconteceu? Ágio. Né? Exatamente. Então agora vai ajustar. Minha família, ela chegou a investir muito na minha cidade, Natal. Porém, os melhores investimentos quando fizeram na capital. E hoje, meu pai diz, meu Deus, se eu tivesse investido aqui, se eu tivesse um imóvel aqui, é melhor do que 20 imóveis no Brasil. Entendeu? Porque assim, no Brasil, a gente sabe que a pessoa que casa, quer comprar uma casa, lá vai. Mas é muito complicado no Brasil. Tipo, o IPTU é muito caro. Aqui também é caro, mas você tem
a infraestrutura de volta, né? Você tem os benefícios do pagamento do IPTU. Né? Mas o que eu acho mais interessante também, a liquidez. A liquidez, eu concordo, ela é bem maior do que a do Brasil, por exemplo, nesse momento pós-pandemia, né? A liquidez dos Estados Unidos, ela anos-luz, não tem comparação. Acho que a gente não dá. São duas coisas que não dá pra. Não dá. Simplesmente não dá. A liquidez, ela é real. E uma coisa, assim, que me interessa muito também, que eu acho que para os investidores e para as pessoas que têm interesse em ter essa conexão, né, com os Estados Unidos, é que o investimento no imóvel que te dá um retorno, ele se paga, né? Então, por mais que você tenha que ter um dinheiro de valor inicial para dar no depósito daquele imóvel, né? E você muito mais do que eu sabe se essas pessoas conseguem ou não financiamentos, né? Eu acho que depende do tipo de imóvel, né? Se é comercial, mas se ele é residencial. Quase tudo a gente consegue financiar. O mais difícil de financiar são terras. Então é só se você tiver comprando a terra para fazer um desenvolvimento. Geralmente terra você tem que pagar à vista ou você tem que ter um projeto aprovado já, né, uma casa ou um condomínio, seja lá o que for, mas para conseguir esses financiamentos. Mas o resto o brasileiro consegue. O brasileiro que tem os seus documentos todos organizados, ele consegue. O que tem tudo desorganizado também consegue. Só vai pagar mais juros. Um pouquinho mais. E os juros, eles estão mais ou menos aonde hoje? Olha, a gente, por incrível que pareça, né, o investidor americano, eu acabei de comprar um imóvel recentemente, eu estou com 6,25. É alto. Nós conseguimos fechar outro dia para um brasileiro a 4,80. Mas a gente tem que falar agora a real, né? Nós vamos falar em torno de 6, 7% de juros. O que vai acontecer é que a gente, né, esses juros estão dizendo que vão aumentar mais ainda. Mas a gente sabe que em 2 anos vai estar tudo normal de novo e você pode refinanciar o seu imóvel e baixar a taxa de juros. Que eu já fiz isso no passado, você também deve ter feito, todo mundo faz. Todo mundo faz, é super normal aqui. Isso, super normal. Então, são ações que você pode fazer para renegociar a taxa de juros. Hoje a gente vê, por exemplo, algumas construtoras que estão, para a pessoa que está comprando uma casa para morar, não investimento, mas para morar, ou segunda casa, eles estão comprando pontos dos juros. Então, sei lá, 6%, eles pagam. Como incentivo para o comprador, eles pagam 1% dos juros e aí a pessoa fica tendo 5% de juros. Eles absorvem isso. Eles absorvem isso. Eles absorvem isso. Do principal. Do principal. Interessante. Mas é interessante porque assim, por exemplo, né, Orlando, eu acredito que vários real estates de outras cidades dos Estados Unidos também são bastante prósperos. Mas Orlando, por exemplo, né, tem muito investimento em vacation homes. Tem. E os vacation homes, eles são bastante utilizados ali na área da Disney, né? E também acho que tem 1 ou 2 condomínios ali na International Drive que você pode fazer. Perto do centro de convenções. Perto ali do SeaWorld, centro de convenções que você pode fazer. Mas o Airbnb, né, para as pessoas que não sabem, nos Estados Unidos, não necessariamente você vai poder utilizar Airbnb em todos os lugares, né? Não. Então, existem áreas delineadas no qual você pode... Aqui os projetos, eles são feitos já desde o início do desenvolvimento de um condomínio, já projetado ou para a área residencial ou para a área de férias. E a região de Kissimmee teve muitos incentivos, até porque está perto da Disney e tudo isso, de você fazer condomínios específicos para aluguel de temporada, que é o que você está falando, né? E o Airbnb é super forte aqui nos Estados Unidos e super forte na Europa. Então, a procura é muito grande. Essa semana, no escritório, a gente esteve justamente conversando sobre se é vantagem ou não é vantagem ter casa de férias. Né, investir numa casa de férias ou investir numa casa que você aluga no longo prazo. Sim. Como investimento. E aí vai de novo de acordo com a conversa que você vai ter com o seu investidor. Se ele é uma pessoa mais preocupada, se ele é uma pessoa que quer uma coisa mais estável e ganhar um pouco menos, se ele quer arriscar um pouco mais. Isso tudo vai depender... Se ele vai querer utilizar a casa também para um período de férias dele, né? Exatamente. O uso quanto tempo ele vai ficar com a casa? Eu vou comprar, daqui a 2 anos vou vender. É um tipo de cliente. Eu tenho diferentes clientes. Eu tenho diferentes clientes com personalidades diferentes também. Eu acho que no final, depois de muitos anos de investimentos nos Estados Unidos, eles acabam mesclando. É o que eu vejo. Começam com long term ou começam com vacation, mas no final eles acabam um equilíbrio, né? Porque o vacation
pode ser que tenha mais riscos, mais, né, preocupações. Tem muitos que deixam a casa fechada, que a gente cuida também dessas casas, né? E aí, vocês administram? Administramos. A casa fechada, a gente faz vistoria a cada 2 semanas. Porque senão o seguro não cobre se acontecer alguma coisa. E mostrar que a casa não está sendo cuidada. E às vezes o brasileiro não sabe disso. Né? Ele fala, não, tá aí, tá fechado. De vez em quando manda alguém dar uma olhada. Se acontece um sinistro, né, um furacão, uma enchente, um fogo, e não provarem que existe um cuidado constante, o seguro não paga. O que aconteceu com um dos meus clientes foi encanação que quebra e flood the floors. Então, como é que é? Alaga o chão. E tinha um property manager, mas que também deve ter ido uma semana depois, quando viu, estavam lá os floors todos alagados. Então, assim, se você não tem ninguém e passa um mês sem ver uma questão dessa... Se você acionar o seguro e não tiver a comprovação dessa assessoria, dessa administração, o seguro não paga. Essa assessoria que vocês falam é uma conscientização tanto antes, durante e pós o cliente de vocês, na Fora da Connect. Porque, assim, a gente fica pensando que é igual um pouco. Porque muita gente fala, no Brasil é assim. Mas no Brasil. Aqui é totalmente diferente. Aqui é completamente diferente, né? Os inquilinos, eles são mais... como é que eu falaria? Os inquilinos que a gente... De longo prazo, por exemplo. No Brasil, eu lembro que eu alugava imóvel... Tá aqui, eles ficavam ligando, que máquina quebrou. Porque aqui a responsabilidade é de quem aluga. Né? Do dono. Não é de quem alugou. A maioria, exatamente. O dono tem que... quebrou o ar-condicionado, é o dono que vai arrumar. Entendeu? Então, tem que explicar isso também, né? No Brasil, você recebe o aluguel, o inquilino paga também o IPTU, paga o condomínio. Aqui não. Aqui ele paga $1.000, o proprietário que vai pagar. Então, são coisas que você tem que explicar diferente. Eu tive um cliente no passado, logo no comecinho, que ele quis fazer sozinho os investimentos dele. Ele comprou um apartamento aqui, inclusive na Conroy, tem um condomínio, ele comprou uns 3 apartamentos lá. A regra daquele condomínio é que ele não podia alugar pelos primeiros 2 anos. Uau! Ficou fechado. Porque eles não querem, eles queriam um morador. Daí ele ficou fechado. Falei, tá bem, eu sabia, você não... Então a gente tem que conhecer todas as regras do mercado. E o que eu também acho interessante de realtors, né, também que se você vai comprar imóveis com builders, vocês têm uma relação muito boa com o builder. E o que eu já vi também acontecendo, e o cliente meu que conseguindo se sair de uma situação que iria ficar complicado para ele, pela relação do realtor com os builders. Por exemplo, né, aqui, quando você vai comprar uma casa que ainda está sendo construída, você deu uma entrada, né? E tem aquele período que você pode voltar atrás ou não, mas se você passou daquele período, aquele dinheiro não... aquele dinheiro se perde, né? Aquele de depósito se perde. No Brasil não existe esse de perder. O consumidor sempre tem mais direito do que empreendedor, né? Só que aqui é bem diferente, porque o direito aqui, ele é contratual. É contratual. Né? E o contrato, ele tem poder, né? Então, a palavra que está no contrato, ela é o acordo entre as partes. Então, esses contratos, principalmente com os builders, eles são bastante leoninos, né? E é realmente assim, é tudo para o builder e não para o comprador. E tá ok. Tá ok, porque é a cultura. Minha filha é presidente de uma dessas construtoras. Mas é bom desenvolver relacionamento. Extremamente desenvolver relacionamento. Eu já vi, tá no jogo $50 mil a serem perdidos, que parte desse dinheiro só foi reavido não pelo meu trabalho de negociação, entendeu? Mas porque tinha um realtor ali que tinha conexão com o presidente da empresa que estava construindo aquela casa, e a perda daquela venda e o problema que causaria com a relação do realtor para o dono da empresa não valeria a pena, entendeu? Porque aquele vendedor traz muitos mais clientes para aquele builder. Então, assim, o que eu acho essa relação, né, principalmente de investimento, que você tem com o seu realtor, ela é tão importante porque vai lhe levar, né, a diferentes oportunidades, diferentes relações, diferentes oportunidades de investimentos que talvez outras pessoas não tenham acesso, principalmente no âmbito comercial. Com certeza. E falando em direito contratual, é muito importante você falar isso, porque
durante esse período, né, do pós-pandemia, que as casas estavam, né, essa loucura, a gente teve alguns casos de pessoas que decidiram vender a casa, depois no meio do caminho quer desistir. Isso eu também tive essa semana. Então, essa semana nós tivemos um caso seríssimo de um cliente nosso, que estava comprando, estava vendendo a casa dele e já tinha um contrato firmado, né, com o comprador, tudo. Aí ele falou, não quero vender mais. Não existe isso. Existe sim, como você falou, às vezes a negociação. Então o corretor vai falar, olha, aconteceu isso, vê se eu te ajudo a achar outra casa parecida para o seu comprador, coisa. Bom, nesse caso, o cara falou, não, eu quero a casa, contratou um advogado e primeira coisa que acontece, eu não sou advogada, eu não posso agir como advogada. A partir do momento que o comprador contratou um advogado, a gente tem que falar para o nosso seller, nosso vendedor, o dono do imóvel, ele tem que contratar um advogado. Tem que ter uma representação. Tem que ter uma conversa de advogado para advogado. E ele, não queria. Aí a corretora lá do escritório, super aflita, porque você vê o seu cliente sofrendo, seu cliente não quer mais vender. Recebendo uma pressão também. Recebendo uma pressão horrível. Acho que ela me ligou. Né? Coitada, tá traumatizada. Eu acho que ela me ligou. E aí, assim, não tem como escapar. Não tem, porque existe né? Existe uma coisa que se chama specific performance, que a corte pode obrigar ao vendedor a vender a casa. Ele pode obrigar o vendedor a cumprir o contrato, ou seja, a fazer uma performance específica em relação ao contrato. Por quê? Porque a casa ela é considerada um bem único. Por mais que eu tenha aqui, por exemplo, 2 casas num condomínio que são extremamente parecidas, aquela terra, né, aquela land, ela é diferente dessa daqui. Então, por ser algo que é tão único, tão especial, tão especial ao ponto que o juiz pode fazer a ordenação da venda daquele imóvel. E aí, o cliente, até o fim, não queria contratar ninguém. Não queria. Mas eu sempre... Que são essas coisas da cultura, né, do conhecimento, não existe jeitinho aqui, né? Claro, existe negociação, existe bastante negociação. Existem pessoas mais sensíveis, tem pessoas que vão abrir mão, ok, vamos cancelar, mas eu quero uma multa e tal. E tem gente que não, então não adianta falar, não quero vender mais, a casa é minha. Não é bem assim, você assinou um contrato. Sim. Né? E o contrato tem poder. E voltando para o que o Fábio estava dizendo sobre o direito ao consumidor, vale ressaltar também que o direito ao consumidor americano ele é mínimo. Né? No Brasil, eu acho que tem muito direito ao consumidor, o direito ao consumidor é bem ativo. Mas é que aqui, você pega, desculpa, mas aqui na parte de bens normais, por exemplo, você vai no supermercado, você comprou um queijo, você pode devolver o queijo. Sim, não. Tem pode, isso, mas né? é tudo contratual, entendeu? Então, assim, não tem aquela... lógico que deve ter lei em específico para o direito consumidor, mas deve ser muito amplo, ou para coisas muito específicas, porque, no geral... O que controla é o contrato. Não, eu acho que as coisas aqui são mais claras. Porque, vamos dar um exemplo, no Brasil, a questão de você retornar o produto. Tem, mas alguns dias, outros não pode, entendeu? Então tem muito isso. Aqui, só com a nota, outros são, né, só se tiver defeito, depende. Só se você conhecer o dono. Aqui geralmente, assim, porque eu acho que a garantia de satisfação do consumidor é muito... grande aqui, né? E até que os americanos acabam abusando um pouco disso, né? Naquela história, tô num restaurante, esse prato tá ruim. Mentira. Não tá estragado, não tá ruim, mas ele faz isso para não ter que pagar a conta. Então tem os dois lados, né, do comportamento. Mas a parte de garantia de satisfação, eu acho que é uma das coisas muito grandes aqui. Eu sinto isso, né? Mas que eu digo assim, não tem aquele PROCON que você vai ligar e você vai deixar... Não vai ter, entendeu? Tem que sofrer um pouquinho, exato. Porque às vezes eu acho que eles acham que é tudo muito perfeito também. E não existe perfeição num país tão grande, né? Vamos ser honestos, assim, por mais que as coisas aqui funcionem e que a gente... E tem muitas leis estaduais, né? Tem muita...
Tem. Você tem que observar a localidade aonde você está, né? Porque talvez o valor da taxa da propriedade que você vai pagar em Kissimmee é diferente da taxa da propriedade que você vai pagar em Orlando. Então, assim, a localidade, né? E o estado, ele é bastante importante nesse ponto. Mas eu acho que, no todo, o investimento nos Estados Unidos, por mais que você esteja fazendo um investimento que seja, né, longe do seu país, numa língua diferente, ele ainda é mais seguro se feito com profissionais sérios do que você fazer um investimento em real. Eu mesma, que estou há tanto tempo fora do Brasil, se eu tiver que fazer um investimento lá, seja ele qual for, eu vou procurar um profissional lá do Brasil. Né, que é uma coisa que vai te proteger de erros, de coisas que podem acontecer e você não está esperando, você não está preparado. Eu nem sei mais um monte de coisa que acontece lá, não conheço todas as regras, né? Então a gente tem que realmente se proteger através de profissionais. E é por isso que a gente vai lá agora, né? Que é esse conteúdo e essa conscientização que vocês estão levando para esses shows, né? Para esses eventos. Exatamente. Falar sobre as datas que a gente vai É um evento que eu já faço há muitos anos, né? Chama-se Invest in Flórida. E o meu objetivo principal é mostrar como fazer o investimento aqui na Flórida de forma segura. A gente fala principalmente da parte do mercado imobiliário, né? Tanto a área residencial, casa de férias, quanto de comercial. Né? A gente também fala de negócios, mas o que a gente procura é mostrar que nós temos uma rede de relacionamentos de profissionais altamente capacitados e a gente oferece a solução completa. Eu quero comprar uma casa, mas eu quero ir morar lá. Estamos aqui com a doutora Izzy, que vai te dizer quais são as suas possibilidades, né? E é uma das grandes coisas, uma das grandes curiosidades do brasileiro, de um modo geral, é saber, eu posso morar lá? Não, mas eu quero ter uma casa de férias e eu quero estudar lá. Então, isso é um trabalho que a gente comprar uma casa me dá um green card, né? Uma das perguntas. Ou eu comprar uma casa, eu posso colocar meus filhos na escola. Eu posso abrir uma empresa lá e aí eu posso trabalhar? Eu tenho uma apresentação que eu falo assim, pode, mas não pode trabalhar. Você pode investir, né, com seu visto de turismo, Você pode ter uma empresa, exato. Você pode ter empresa. Então, assim, tem muitas peculiaridades. Eu também acho que tem a questão do FIRPTA, né? Que se você não tem um profissional que entende sobre investimento internacional, você vai ter uma certa dificuldadezinha aí, né? Para entender como driblar certos impostos. Também a proteção patrimonial que você pode ter, né? Como que você vai fazer? Uma pessoa faleceu, e aí? Qual é o imposto que você vai pagar? E toda essa questão são as dúvidas principais que dão medo de um novo investidor. Então a gente procura esclarecer essas dúvidas. Muitas vezes eu estou com profissionais de altíssima gabarito. Dessa vez eu vou estar com a Izzy, estou muito feliz que você vai estar comigo. E outros profissionais também, maravilhosos, que é uma contadora também bem grande aqui, já com bastante experiência no mercado de estrangeiros. Exato, vamos estar nós três. Nós vamos estar levando uma construtora com o Fernando, um brasileiro que trabalha, e para levar alguns projetos para as pessoas realmente poderem ver, olha, se eu investir numa casa aqui, vai custar tanto, o financiamento é assim, você vai poder alugar por tanto, seu resultado, a gente vai querer mostrar coisas práticas também. E falar, que eu adoro falar, porque que não só é interessante investir nos Estados Unidos, mas principalmente aqui na Flórida, né? E aqui na Central Florida. A gente está assim, na menina dos olhos dos Estados Unidos, né? Flórida tem um clima maravilhoso. Ela é muito boa para abertura de novos negócios. A gente não paga imposto de renda pessoal para o Estado, só para o governo federal. A gente tem uma quantidade de alunos, não sei se você acompanhou isso, mas o fato da gente ter a UCF, o Rollins, a Fulseia, o Valência, tem muitos jovens e muitos talentos aqui. Então as empresas, as startups principalmente, elas amam estar aqui
porque eles têm, assim, gente jovem, talentosa aqui. Sim, né? eu também estudei na mudar, né? obra. Sim, e ali também, ali por Tampa, St. Pete, né? Flórida. É muito, Flórida, mas é porque ainda tá ali mais ou menos no centro, né? Coastal, que é muito bom, porque tem muita faculdade, muita gente nova por ali. Muita coisa em Sarasota também. Nós estamos com alguns corretores se especializando naquela região. São praias lindas, né? São praias lindas. E Tampa também é um polo comercial bastante grande. São os três áreas principais. Sul da Flórida, que é característico de um tipo de pessoa, Central Flórida e a parte da Tampa Bay, né? A Baía de Tampa e todas aquelas cidades em volta do Golfo do México. A gente tem, assim, tudo. Eu também acho, é maravilhoso. Eu gosto de falar para meus amigos que, assim, ó, a gente tá nos Estados Unidos, país primeiro mundo, mas a gente tá no interior. Aqui tem muita oportunidade. Muita. É algo que você fica besta. Entendeu? Você vai pro Brasil, lógico que quanto menos coisas tem ali, mais oportunidade tem de você criá-las. Aqui, você tá no primeiro mundo, tudo, mas tem muita oportunidade. É muita coisa. Muita oportunidade. Tem muita oportunidade, também concordo. Não pode ter medo de trabalhar, né? Tem que fazer tudo certinho. E você chega onde você quiser. Mas o trabalho aqui, ele é real, é bastante também. Não, essa questão de querer vir pra cá pra não trabalhar muito é pra uma pessoa que tá talvez num nível de patamar, vida né? já mais estabelecido, porque pra pessoa que tem que conquistar. Com esses anos todos que eu tô aqui, eu vi várias ondas, né, de imigrantes, né? Vários tipos de imigrantes. Na época que eu cheguei aqui, tinha assim uma classe média vindo uma quantidade muito grande. Logo depois eu vi muitas pessoas assim sem oportunidade no Brasil, pessoal trabalhador mesmo. E aliás é muito legal falar isso, porque assim, hoje tudo que eu faço com brasileiro. Colegas, né? Eu também. Empresários, né? Desde a costureira ao dentista, a boleira. Hoje foram botar gutter na minha casa, que eu esqueci o nome em português. Também. É o que sai a água lá, o... Escorrego. Não. Eu não sei não, nome da água? Da piscina? Como é que faz, gente? É do teto. Aquele negócio quando chove muito, que tem um cano. A calha. Calha. Foi por uma calha nova, é a empresa de brasileiro, de uma menina que fez high school com a minha filha. E hoje é uma empresária, e hoje tem a equipe dela, e tem... Então, é muito legal. É bem gratificante. Poder fazer. Faz festa, com um brasileiro. Tudo. Decoração, brasileiro. Vou botar o piso. Então, o brasileiro é capaz, entendeu? Aquele que entende como tem que fazer é capaz e tem resultados muito legais. Sim. Muitas pessoas acabam tendo uma qualidade de vida que às vezes no Brasil não consegue ter. Não consegue. Então, eu gosto de falar que é melhor você estar pobre aqui do que estar rico no Brasil. Porque, tipo, você tem praticamente tudo aqui. E vivendo com um salário mínimo. Infelizmente, no salário mínimo no Brasil, você você sobrevive. Não, assim. E aqui, assim, a distância entre as classes não é grande, né? Eu vou almoçar no mesmo restaurante que qualquer bilionário pessoa, tá lá. Um bilionário tá lá. E não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Então, é diferente. O poder de compra, ele é alto. É alto. É bem alto. Eu concordo. Mas eu tô bem animada pra nossa viagem pro Brasil, com essas pessoas incríveis. Não percam, se vocês estão no Brasil e vocês, né, gostariam de ir, ver o que é um roadshow e ver o que são todas essas palestras e como essas informações vão lhe ajudar a tomar uma decisão ou de imigrar ou investir nos Estados Unidos. Vai ser bastante interessante. Você vai colocar os dados, né, pro pessoal? Vamos colocar. A Natália vai colocar pra gente todos os dados e também um link para as pessoas se inscreverem e irem para nossa... E aconselho a vocês, quando estiverem lá no evento, fazer transmitir online. Porque vai ter várias pessoas que não vão estar lá no evento e vão poder participar. Porque assim, vocês vão conscientizar as pessoas. Não vão querer... Lógico que vocês vão trazer oportunidades, mas vão trazer oportunidades com conteúdo, né? Com certeza. Com conscientização para poder explicar a fundação. Porque, tipo... vender, todo mundo tá vendendo aí. Agora, do jeito que vocês vão fazer, é uma coisa super interessante. Que vocês vão mostrar a base.
de como é que funciona. O passo a passo, do começo ao fim. Então tá, Rosana, muito obrigada por esse momento. Gostou? Muito gostoso. Por explicar, né, todo esse... Não explicar, mas nos contar todo esse conhecimento e passar um pouco da tua história. Muito feliz de escutar. E obrigada, né? Uma grande empresária. Muito obrigada. Adorei. Obrigada. E olha que delícia aqui, olha a recepção. Agora pode comer. Agora.